Era uma vez 7 lindos cabritinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eles adoravam brincar. Certa vez, a mamãe cabrita teve que ir ao mercado. Porém, antes de sair, ela disse: "Não abram a porta para ninguém. Lembrem-se, o lobo está solta. Ele tem a voz muito grossa e os pés bem pretos. Prestem muita atenção." "Tá bom, mamãe." E lá se foi a mamãe. Os cabritinhos brincaram, até que de repente... Quem é? Quem é? Sou eu, a mamãe, respondeu o lobo. Com essa voz grossa, não pode ser a mamãe. Não vamos abrir. O lobo, então, muito esperto, comeu um pedaço de giz para afinar a voz e voltou à casa dos cabritinhos. Quem é? Sou eu, a mamãe. A voz lembra um pouco a mamãe, mas deixa-me ver. As patas são muito pretas. Não é a mamãe. Não vamos abrir, não vamos abrir. O lobo, então, foi até uma padaria, salpicou os pés no trigo e voltou à casa dos cabritinhos. Quem é? Quem é? Sou eu, a mamãe. Abra uma porta, trouxe várias delícias. A voz lembra da mamãe, mas deixa-me ver. E as patinhas são brancas, deve ser a mamãe, deve ser a mamãe. Quando os cabritinhos abriram a porta, foi uma correria pra lá, uma correria pra cá, e o lobo conseguiu pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cabritinhos. Apenas um que soube se esconder ficou dentro da casa. Então o lobo colocou os cabritinhos na bolsa e foi embora. Quando a mamãe cabrita chegou... Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Mamãe, o lobo veio aqui, ele enganou a gente e ele levou os meus 6 irmãos. Calma, meus filhos, vamos atrás desse lobo. E assim eles foram atrás do lobo. De repente, eles encontraram com o lobo tirando uma sonequinha. Mamãe, olha, ali tá o lobo, é aquele ali, ó. Meu filho, faça silêncio, eu tive uma ideia. Então, muito calmamente, eles abriram a bolsa do lobo, soltaram os 6 cabritinhos. E no lugar, eles colocaram pedras. Uma pedra, 2 pedras, 3, 4, 5 e 6. O tanto de cabritinho que o lobo tinha pegado. Fecharam bem devagar e foram embora. Quando o lobo acordou, ele sentiu uma sede danada. Então, ele foi tomar água em um poço. Quando ele abaixou a cabeça para tomar água, as pedras viraram e o lobo caiu de cabeça dentro do poço. Então, os cabritinhos e a mamãe foram muito felizes
e aprenderam uma lição. Não devem abrir a porta para estranhos. E assim eles foram felizes. Senhoras e senhores, muito bom dia. É com muita alegria que damos as boas-vindas à 19ª Semana de Educação, o segundo Congresso Internacional de Educação e o segundo encontro de egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação. É uma realização do Centro de Educação, Comunicação e Artes, do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina. O referido evento tem por objetivo promover debates e reflexões sobre a educação, a formação, a prática e a pesquisa educacional em um contexto contemporâneo, diversificado e de considerável demanda social formativa. Com o tema Novos e Antigos Desafios para a Ação e Formação de Professores, Educação e Justiça Social, acompanha o movimento em defesa de uma educação atenta às condições de cada comunidade educativa, de garantia dos processos democráticos e da justiça social à luz de uma formação crítica e emancipatória. Tendo como a coordenação geral as maravilhosas professoras Marta Regina Fulana e doutora Mônica Aparecida Rodrigues Leite, nós agradecemos antecipadamente a todos e todas que contribuíram e estão contribuindo na realização deste evento. Nossa gratidão eterna aos professores do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, aos professores convidados que prontamente aceitaram o nosso convite e estão abrilhantando o nosso evento com seus conhecimentos e saberes. E também aos estudantes do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da UEL. É com muita alegria, então, que iniciaremos mais um momento de partilha, de conhecimento e de trocas humanas, ainda que de forma remota, isso nos enche de alegria. Estar aqui hoje representa a esperança que teimamos em renovar diante de um cenário de desmonte da educação. Então, a nossa luta é, sobretudo, intelectual. Convidamos hoje um professor incrível, Dr. Christian Muleka Moela. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu convido agora a professora doutora Marleide Perrude para fazer a apresentação do nosso convidado. Bom dia a todos e a todas, e que seja um momento muito significativo para todos nós. Bom dia a todos e a todas e a todes. Eu sou a professora Marleide Perrude, sou docente do Departamento de Educação do curso de Pedagogia. É com muita satisfação, que nesta manhã eu vou mediar as discussões com o tema Mediações étnicas e raciais em contextos formativos, ausências presentes. É com prazer que eu quero chamar o professor Christian Muleka Moela, que vai compor essa mesa de discussões, de reflexões, e eu quero dar início falando um pouco sobre a trajetória do professor Christian. Então, o professor Christian, acho que em destaque aqui de antemão, quero dizer que eu falo que dentre as coisas mais importantes que ele tem, ele falou que ele é papai da Isadora Krieger Moela, espero ter falado corretamente. O professor Christian é investigador visitante no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no ano letivo de 2017 e 2018. Realizou uma instância de curta duração na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, 2017. Ministrou na qualidade de professor externo, seminário temático na Universidade de La República, Uruguai, 2021. Realizou estudos pós-doutorais na Universidade Federal de Santa Maria, em 2017, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação, da Pequena Infância, no UPIN, UFSC, CNPq, e na Universidade Federal de Santa Maria, 2017-2018, Grupo de Estudos e Pesquisa, Formação Cultural, Hermenêutica e Educação, da Universidade UFSM,
CNPq, professor no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, coordenador e professor no programa de pós-graduação em educação mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, líder do grupo de pesquisa Formação e Cultura em Sociedade, EduForp, certificado pelo CNPq, gestor do protocolo de intenções número 15, 2021, celebrado entre a UFMS e o Museu Nacional de Etnologia de Moçambique, MUSET, atualmente supervisiona o estágio pós-doutoral do professor titular, Dr. Carlos Eduardo Fontes Gonzalez, da Federal do Paraná. Sendo assim, passa a atuar na formação de quadros qualificados desde PIBIC, TCC, ambos na graduação, mestrado, doutorado e supervisão de pós-doutoramento. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, CEP 2021, do campus de Três Lagoas. Doutor em Ciências da Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, 2010, com estágio doutoral pela Université de Paris, em Panthéon-Sorbonne, 2008, mestre em Formação de Profissionais e a Formação, Master Erasmus de Porto, Master Erasmus Mundus For 2009, pela Universidade de Granada, Universidade Rovira de Virgília e Universidade do Porto. Mestre em Ciências da Educação, Educação, História e Política, pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2005. Graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. Professor com dedicação exclusiva na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Parecerista ad hoc da revista Cadernos de Estudos Africanos do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, avaliador ad hoc da Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai, foi parecerista ad hoc da CAPES, edital número 45, 2017, para a seleção de professor visitante no exterior júnior 2018, foi parecerista ad hoc da CAPES, programa Probral, edital 13, 2018, e é professor de capoeira em outras manifestações culturais afro-brasileiras. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Sociedade Contemporânea, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Sociedade, coordenador da coleção Cenários na editora Nova Harmônia, São Leopoldo, organizador de diversos livros pela editora Nova Harmonia e autor do livro Cenários da Indústria Cultural, Corpo Negro, Cultura e Capoeira, editora Nova Harmonia, de 2019. Autor de diversos artigos sobre a temática da educação, cultura e sociedade. Membro do comitê editorial de periódicos, quais CAPES, tem experiência na área de ciências humanas, fundamentos da educação. Atua principalmente nos seguintes temas: teoria críticas e estudos culturais, relações étnico-raciais na infância, educação, formação com interfaces com a cultura, a literatura, a capoeira e outras manifestações culturais de matriz afro-brasileiras. Os seus projetos têm sido contemplados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, nos editais Pro-Eventos em 2 edições, 2011, publicações 2011, e pelo CNPq no edital de Ciências Humanas, CNPq 2012, e Igualdade de Gênero, CNPq 2012. Então, professor Christian, por favor, seja bem-vindo a esse espaço da Semana da Educação. É uma honra tê-la aqui conosco com o tema de hoje. Tenho certeza, que faremos uma ótima conversa nesse espaço, dialogando com quem está nos assistindo, um tema de extrema relevância no atual contexto, mediações étnicas e raciais em contextos formativos, ausências presentes. Acho que sobre essas ausências e essas presenças que nós queremos debater. Professor, por favor, seja bem-vindo. Bom, muito bom dia, a todos, É um prazer enorme ser acolhido dessa forma, com esses sorrisos humanos, que nós estamos tendo agora, apesar da mediação da tela, mas dá para sentir quando é verdadeiro, dá para sentir quando nos toca, porque nos toca. Marleide, muito obrigado pela apresentação, gentil apresentação. Obviamente que tem coisas ali antigas, 2008, 2018,
Isso mostra o quão velho eu sou. Quão ativo o professor é nos diferentes espaços. Quão antigo eu sou, né? E mando aqui um beijo, um agradecimento especial a essa querida professora Marta, né? Marta Furlan, que me convidou, nos conhecemos por acaso, não nos conhecemos presencialmente, isso diga-se de passagem, né? E é muito bom saber que ela existe, porque é uma pessoa que creio que faz muita diferença, né? Com essas parcerias que estamos fazendo, e apresentou a professora Marleide, né? Que a gente talvez, espero que tenhamos um grande profícuo de produção e relacionamentos de trabalho dentro do contexto das nossas temáticas, né? Dito isto, me disseram que eu tenho mais ou menos 40 a 1 hora de fala, né? E, nesse sentido, eu sou antigo, né? Não tenho PowerPoint que anima, não tenho música no meio, dessa vez, pelo menos, não tenho música no meio, não vou dançar capoeira, não vou jogar capoeira, então, dedico essa manhã para a gente fazer reflexão, para a gente pensar, né? Então, nesse sentido, eu peço permissão para fazer a leitura do texto que preparei para esta manhã. Então, espero que vocês tentem me acompanhar, podem me parar a qualquer momento, professor Marleide, por favor. Eu vou ficar com a tela, não vou ver vocês, vou ficar com a tela aqui lendo um texto, e qualquer coisa podem me avisar que eu estou atento, né? Dito isto, passo à leitura. Mediações étnicas e raciais em contextos formativos, né? Ausências presentes foi o título que dei para a fala, mas ela vou transitar em várias outras coisas, em várias outras questões, para que a gente possa dar conta dessa dimensão de em contextos formativos, né? Porque temos ali 4 coisas, ou 3 coisas no mínimo, que seriam o que seriam mediações, o que seriam as questões étnicas, o que seriam questões raciais, como a gente chama, e como isso se configura, como isso se apresenta no contexto formativo. Bom, com a fala, eu separei em 6 tópicos, vou iniciar por uma nota, né, por uma nota de esclarecimento, vamos dizer assim, para a gente poder acompanhar melhor também aquilo que eu apresento. Bom, trata-se de uma temática que faz parte de um projeto de pesquisa recém-aprovado no edital universal do CNPq, cujo título é Teoria Crítica para o Inconformismo, a Não-Identidade como Telos das Relações Étnicas e Raciais. Assim, de certa forma, já estamos trabalhando sobre o tema há algum tempo no contexto do EduFor, grupo de pesquisa que coordeno no UFMS, que agrega pesquisas desde a iniciação científica até estágios pós-doutorais. Diante disso, ao invés de trazer para vocês análises, resultados ou pesquisas já divulgadas, difundidas, decidi fazer o exercício de apresentar o percurso teórico-metodológico de como as pesquisas são gestadas ou elaboradas. Visto que, pelo que me falaram, né, estamos diante de alunos da graduação, alunos da pós-graduação, como a grande maioria do público, obviamente que tem outro público também que pode se aproximar na excelência do serviço público, né, que é gerar produtos, conhecimentos para a população como um todo e não só para a comunidade universitária. Né? Como a grande maioria do público é composta de pesquisadores em formação, eu tentei trazer aqui um modo de como fazer, ou seja, trazer os alunos para a cozinha da casa para ver como é que a comida é feita. Perdão a pobreza da metáfora, mas depois da minha fala, vocês todos vão ficar com fome e vão querer saber como é que a comida é feita, né? Enfim, como diz Clifford Geertz, o antropólogo, né? Ele disse assim: se você quer compreender o que é ciência, você deve olhar, em primeiro lugar, não para as suas teorias ou para suas descobertas, e certamente não para o que seus apologistas dizem sobre ela. Você deve ver o que os praticantes da ciência fazem. Fim da citação. Com isso, abro a minha fala na esperança de que, no final, vocês possam me considerar um praticante da ciência. Senão,
teríamos passado uma manhã agradável de pensamentos ao vento. Nesse sentido, eu separei como disse, né, em 5 tópicos, após essa introdução, após essa nota esclarecedora, a introdução, né, do tema, e aí eu transito com o conceito para dizer como se prepara, né, o que se pretende operar, né, o conceito com o qual eu pretendo operar a minha temática. E no segundo momento, eu digo, em terceiro momento, que seria, né, após a introdução, e esse segundo momento, terceiro momento seria o que se pretende operar, né, qual é o objeto que eu estou tentando operar. Depois, logo em seguida, eu vou falar como se pretende operar, né, um procedimento metodológico, como se pretende operar, e no final vou trazer para vocês alguns resultados que esperamos chegar com esse projeto que está em curso há algum tempo, né, e agora ele ganhou outras dimensões com com a perspectiva do fomento externo do CNPq. Bom, introdução. Por meio do conceito adorniano de não-identidade, pretende-se explicitar, compreender e analisar, né, são vários objetivos, obviamente, as relações étnicas e raciais entre pretos, pardos, amarelos, negros, que constituem um grupo de não-brancos, e brancos, tensionadas e tangenciadas pelas dimensões da diversidade cultural, geracional, econômica, social e de gênero nos centros de educação infantil, nos grupos G5 e G6 de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Tal estudo permeará documentos produzidos para e nos centros educacionais em questão. Aqui é importante fazer não sei se vocês tiveram acesso ao título, especificamente as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, mas vocês percebem que eu trabalho com a ideia de raciais, entre aspas, né? No final, vocês têm que me perguntar, para eu poder falar mais, né? Por que o senhor usa os raciais entre aspas? Aí eu vou explicar, senão eu vou fugir aqui do tema central, do tema central, da lógica que eu preparei aqui, tá bem? A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnicos que a caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, a história dos sujeitos pertencentes a alguns desses grupos, negros e indígenas, por exemplo, é marcada por desigualdades e discriminações que impedem, em certa medida, o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade ou pela sociedade como um todo. A escola torna-se um local privilegiado onde se explicitam os critérios residuais da macrosociedade que qualificam e desqualificam sujeitos por meio de dispositivos sociais, como citamos anteriormente, né, gênero, poder aquisitivo, faixa etária, local de moradia, etc. E culturais, desempenho linguístico, ter viajado para outros países, ou falar uma língua estrangeira, etc., ou acesso à arte, de uma forma como um todo. Esse procedimento de desqualificação e qualificação é potencializado quando se agrega o critério étnico e racial, entre aspas, de novo. Após realizar um levantamento documental e bibliográfico, elegeremos um itinerário de pesquisa que se apropria do instrumental etnográfico que contemple análise documental, registro de Secretaria Estadual de Educação, dentre outros, observação dos contextos formativos e das relações entre criança e adulto, criança e criança. Ou seja, buscar-se-á uma descrição densa da realidade pesquisada em contexto e em documentos como procedimento metodológico. Primeiro, mapearemos os centros de educação infantil do município de Três Lagoas, onde está localizada a universidade. A partir desse mapeamento, indicaremos quantitativamente e qualitativamente, por meio dos documentos da Secretaria da Educação do município em questão, o número de matrículas das crianças na perspectiva étnica e racial, frente às diretrizes estaduais e nacionais. Depois, faremos uma incursão paradigmática, né, nesses três CIs. Paradigmática significa estabelecer um paradigma, não um modelo para o resto, um modelo para o todo, tomar a parte pelo todo, né, apropriando-nos de instrumentos etnográficos de pesquisa
de campo e que tomará os documentos para análise bibliográfica também como instrumento metodológico, ou seja, como campo, né? Abro aqui um parêntese, agora com a questão da pandemia, que a gente não pôde, pelo menos nos 2 últimos anos, entrar nas escolas, etc., surgiu uma possibilidade de pensar os documentos, a incursão que a gente faz nos documentos que analisamos, como um campo também. Então, podemos, nesse sentido, entrar ou transitar nos documentos a partir de pressupostos etnográficos, né? Ou seja, tomar cuidado com o que a gente está trabalhando, analisar quais são as intersecções que se realizam dentro do documento, quem escreveu o documento, por que escreveu o documento, em que época, com quem está dialogando. Aqui estou me referindo necessariamente a documentos oficiais, né? Não artigos, livros, romances, etc. Portanto, o objeto poderá demandar, quando falo de procedimento metodológico, né, o objeto poderá demandar outras formas e recursos para a sua parcial apreensão. Portanto, as certezas, quando tomadas como ferramentas, né, nos impedem ou nos impediriam de encontrar algo novo no campo, na afirmação máxima da lenda da cama de Procusto. Né? Se você, a lenda de Procusto, tinha um sujeito que morava numa casa na beira da estrada e ele tinha uma cama que ele alugava para viajantes, né? E a cama tinha uma medida certa. Cada viajante que ia lá, que se hospedava na casa, ele deixava dormir na cama, e se o viajante passasse do tamanho da cama, ele cortava os membros, até que o viajante se encaixasse direitinho na cama, obviamente morto. E outra coisa, quando o viajante se encaixava direitinho na cama, ele mexia com as medidas da cama, para justamente o viajante não caber, então cortava as partes para que coubesse ali. Então, quando a gente vai para o campo com essas certezas metodológicas e teóricas, às vezes, a gente muitas vezes força o objeto a caber naquilo que a gente pretendia, naquilo que a gente tem como objetivo, porque, afinal de contas, se eu coloquei um objetivo lá no pré-projeto antes de entrar no mestrado ou no doutorado, eu tenho que chegar no final do doutorado confirmando esse objetivo. Ora, se é ciência que estamos fazendo, nós podemos também chegar no final, refutar o objetivo. Isso seria muito mais vantajoso para a ciência, mostrar como não se deve fazer também. Isso aprendemos com esse procedimento. Por outro lado, nas ciências humanas, especialmente na educação, dificilmente a gente vê projetos que malogram, projetos que não conseguem confirmar aquilo que tinham ou como hipótese ou como objetivo. Em outras palavras, as certezas nos revestiriam como pesquisadores de uma cegueira ensurdecedora diante das múltiplas possibilidades dos objetos, quais sejam as relações sociais, tendo as relações étnicas e raciais como dimensões norteadoras. Dito de outra forma, nosso objeto são as relações étnicas e raciais, por meio da socialização, e não as crianças. Né? Isso é importante fazer essa distinção para não confundir necessariamente o campo com o objeto. Apoiaremos-nos em autores que centram, ou seja, nos apoiamos, estamos trabalhando nisso, em autores que centram os seus estudos de uma forma mais abrangente nas relações sociais, de gênero, etnia, pertencimento, identidade, crítica cultural, formação cultural e sociedade. Isso tudo são campos de pesquisa nas quais transitamos, né, enquanto grupo de pesquisa e pesquisadores. Ou seja, nosso referencial teórico transitará nas diversas áreas das ciências humanas, sociologia, antropologia, filosofia, estudos culturais, teoria crítica da sociedade. Em especial, com o conceito de não-identidade em Theodor Adorno, que irá subsidiar as nossas análises frente à questão do negar a satisfação imediata de se identificar com o outro ou de permanecer na identificação esperada por outrem. Por isso, a referência no título Presenças ausentes. Ou presenças, melhor dizendo, presenças ausentificadas, né? Agora eu vou passar, no segundo momento, aqui para trabalhar, apresentar para vocês o conceito
né, com o qual pretendo operar, o qual pretendemos operar. O conceito de não-identidade refere-se também ao indivíduo singular que se diferencia daqueles que são transformados em exemplares e funcionalizados no mundo administrado. No mundo administrado aqui eu me refiro ao conceito adorniano também. Em outras palavras, né, vocês podem fazer a pergunta, abrindo parênteses, é que eles podem fazer a pergunta, ao que o senhor se refere quando diz mundo administrado? Aí eu explico. Então, são tudo notas de rodapé, que se eu for explicar cada conceito, a gente não consegue sair daqui essa manhã e fica enfadonho, né? Quando fica enfadonho, a fala perde o sentido da escuta. Em outras palavras, é aquele que não se identifica, o sujeito da não identidade, é aquele que não se identifica com o mundo que o concebe. Pode-se dizer que o nominalismo, de certa forma, obscurece a possibilidade do singular, que poderia se impor frente à funcionalização dos exemplares. Assim, Auschwitz se torna um choque, um momento de ruptura, que veio socorrer o particular e o idêntico, que esperam pela sua continuidade dentro do mundo administrado. O singular, o não idêntico aos exemplares produzidos no mundo administrado, que é a transformação dos indivíduos em exemplares e sua funcionalização. Representa, ou seja, esse singular, representa uma ameaça frente ao reino do particular, do idêntico. Somente pela não identidade, na excelência do singular, é que se pode diferenciar-se diante de um contexto que prima pela identificação e dissolução de todos no mesmo espaço. Em outras palavras, cito, trata-se de considerar o singular sem reduzi-lo à ideia em que se dissolve e perde o que faz dele, singular. Mas também se trata de destruir o seu caráter de dado. Né? Enfim, essa destruição, sigo a citação, essa destruição se refere à possibilidade de destruir a identificação corriqueira entre singularidade e imediatidade, de modo a restar espaço para a crítica do estado de coisas em que o singular se oferece primeiramente. Fim da citação, Marcos Nobre. Por fim, pode-se dizer que a não-identidade, segundo Nobre novamente, cito, é propriamente o limite do pensar que, segundo Adorno, quer dizer identificar. Nesse sentido, a dialética é a consciência consequente da não-identidade. Fim da citação. Este conceito de não-identidade refere-se, no contexto deste trabalho, também ao indivíduo singular que se diferencia daqueles que são transformados em exemplares e funcionalizados no mundo administrado, mais uma vez. Em outras palavras, ou em uma palavra, é aquele que não se identifica com o mundo que o concebe. Curiosamente, é aquele que não se identifica como negro, como indígena, quando essa identificação lhe é exterior, é a si mesmo, a si, como denominação genérica e não como autoidentificação ou autorreconhecimento. Aqui eu cito o exemplo para materializar, quando a gente fala os negros, né, as mulheres, né, os brancos, os indígenas, a gente junta todo mundo, todas as individualidades, todas as possibilidades de subjetivação, de subjetividades, num único exemplar, né, numa única categoria. Portanto, isso acaba sendo um problema. Do contrário, o contrário não é verdadeiro quando há uma autoidentificação, porque há uma necessidade ou há um posicionamento político importante em dizer-se eu sou negro, tá? Porque eu me diferencio de você em muitas outras dimensões. Por outro lado, eu não sou representante de todos os negros. Não sei se me fiz entender, mas teremos um espaço para o diálogo. Parto para a próxima sequência, né, próxima etapa, o que se pretende operar, ou seja, qual o problema que eu vou tentar entender melhor, né, explicitar e analisar a partir do conceito anunciado anteriormente. Bem, segundo Flúvio Rosenberg, em relação à raça e educação inicial, parte dos dados gerados pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios, né,
sobre crianças de séries iniciais e a comparação do ensino de um sistema de baixa qualidade revelam as condições de uma camada popular e a oferta de uma escola de massa que com destaque as situações de fracasso escolar da criança negra. Essa passagem no interior desse projeto torna-se emblemática e motivadora na busca de mudanças, ou seja, a Flúvia diz que quanto mais crianças, quanto mais pobre, pior serviço de trabalho de escola pública que é oferecido. Isso estamos falando das escolas periféricas, né? Quando a gente faz o concurso, os primeiros colocados, tecnicamente os melhores, escolhem sempre escolas centrais, e os últimos colocados sempre são deixados, ou sempre podem só escolher escolas periféricas. Ora, se a educação muda alguma coisa, transforma alguma coisa, precisamos nos concentrar mais na transformação da realidade dos subalternizados do que daqueles que já ocupam lugares privilegiados na sociedade. Tudo bem, podemos dizer que foi por mérito, né, já que estamos na atual conjuntura, né, tudo é meritocracia, só que a gente não vê as estruturas sociais que não possibilitaram ou que impediram que aquelas crianças que dizem que não tiveram mérito de estar em melhores escolas, sofreram ou passaram. Ou seja, há uma linha de corte, mas também há uma linha que impede o avanço. Isso também é materializado pela qualidade da oferta de trabalhos oferecidos para essas crianças, né? Para a qualidade de ensino ou cultural de uma forma mais geral. Portanto, a autocrítica da cultura, nesse caso, torna-se uma dimensão fundamental para impulsionar o sujeito a estabelecer uma relação de não-identidade com os aparatos culturais que tendem a inibi-lo. A ideia do presente projeto, ou seja, da presente pesquisa, é construída a partir da Lei 10.639, com suas atualizações, né, 11.645, 2008, e temos aí uma outra atualização, mas que agrega mais outras questões do que necessariamente amplia a lei, né, que é a 12.000 e alguma coisa que não me ocorreu agora. Incluído nas diretrizes e bases curriculares nacionais para a educação, o estudo das relações étnico-raciais, vejam bem que nas diretrizes está junto, né, relações étnico-raciais, junto, como uma dupla, né? Como se não pudesse se dissociar essas duas questões, mas o que estou mostrando dentro das minhas pesquisas é que essas questões precisam ser dissociadas. E o ensino de história da cultura afro-brasileira e africana. Ou seja, etnia é uma coisa, raça, se a gente entender assim, é outra coisa. E a temática indígena, que se consolida na resolução na resolução 1 do 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação. Esse instrumento foram criado no contexto dos ideais de uma política ampla que visa corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social e a democracia para todos no sistema educacional brasileiro. Premissas essas defendidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essas asseguram, né, o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, concluem os colaboradores do documento. Portanto, a Lei 10.639, de 2003, que passou a ser 11.645, de 2008, pode ser considerada como uma das principais ações afirmativas que potencializa as lutas da população negra e indígena por uma sociedade equânime. Não só a única, mas é uma arma fundamental para essa luta. Pode-se dizer que a base dessas diretrizes, cito, constitui-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação.
e tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica no Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção da nação democrática, no artigo 2, 2004, Brasil. Fim da citação. Isso se configura numa importante estratégia pedagógica para levar para o contexto educativo, pela primeira vez, a discussão das relações étnicas no Brasil, tantas vezes silenciada ou desqualificada pelas avaliações de que no Brasil possuímos uma democracia racial. Obviamente, todo mundo sabe que isso é um grande engodo que talvez nos fez patinar e derrapar muitas vezes, em vez de ir diretamente a solucionar as tensões sociais que se estabelecem quando levamos em consideração as questões étnicas e raciais, sociais, econômicas, etc. Nesse contexto, a educação vem assumindo também, ou principalmente, primeiro, a função de fortalecimento ou recriação identitária do ser negro, segundo Pinto Gonçalves e Silva, né? Para além de reforçar os dispositivos discriminatórios de gênero, étnico ou geracional. Apesar disso, paradoxalmente, avançamos, pois antes a educação, que ocorre em contextos educativos em especial, destinava-se apenas à segunda função, tanto que hoje vivenciamos os seus resultados que tornam imprescindível projetos, pesquisas como estes. Né? Se concordamos com o que está escrito nas diretrizes, no sentido de que é importante, entre aspas, acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira. Isso está nas diretrizes. Não podemos, né, se concordamos com isso, não podemos criar a expectativa de existência de culturas cristalizadas no tempo ou preservadas, intactas ao longo de temas de tantas gerações. Tal preservação pode ainda resultar em discriminação étnica. Né? Aqui vocês podem me perguntar também, professor, mas como assim os negros contribuíram com a construção da sociedade brasileira? Eles não são a sociedade, eles não fazem parte da sociedade brasileira? É uma boa pergunta que eu posso responder melhor depois, tá bem? Agora eu parto para o penúltimo item, né, que é como se pretende operar, ou seja, então são os elementos, o percurso metodológico que eu vou percorrer. Se estou muito rápido, por favor, me avisem. Como se pretende operar, né? Ou seja, como eu pretendo fazer, né, para chegar aos meus objetivos, ou para alcançar, ou para refutá-los de uma forma metodológica, em última palavra, ou em última análise, de uma forma científica, né? Primeiro, teremos como primeiro campo a cidade de Três Lagoas, como anunciei anteriormente, né? Depois, faremos o mapeamento e a caracterização de todos os centros de educação infantil da cidade de Três Lagoas, dos quais serão selecionados 3, né, que trabalham 3 como exemplo, né, como paradigmáticos, né, sendo um no central, no centro da cidade, e 2 na periferia, né, como a gente acabou de dizer lá em cima, para verificar a máxima da Fugger-Rosenberg. E para tensionar também as dinâmicas sociais mediadas pela dicotomia centro urbano versus periferia urbana. Após a realização de um levantamento bibliográfico, elegeremos o itinerário da pesquisa com inspiração etnográfica, que contempla análise documental, como anunciei anteriormente, observação de contextos educativos e das relações entre criança e adulto, criança e criança, ou seja, buscar-se-á uma aproximação, estamos buscando, né, porque a pesquisa já está em curso, buscar-se-á uma aproximação da descrição densa da realidade e dos documentos pesquisados como procedimento metodológico. Na primeira fase, será mapeado qualitativa e quantitativamente. Aqui faço questão de dizer que não é uma pesquisa quanti-qualitativa, isso não existe, né? É uma enganação, por mais que tenha livros e livros que dizem isso.
existe a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a pesquisa que isso não significa que uma elimina a outra. Você pode fazer uma pesquisa quantitativa com dimensão qualitativa, você pode fazer uma pesquisa qualitativa com dimensão quantitativa, né? Quanti-qualitativo ou quali-quantitativo é sempre aquelas coisas no Brasil que a gente sempre costuma fazer, né? Arroz e feijão, étnico-raciais, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, tudo colocamos num bolo para facilitar ou dificultar o processo de pensamento, né? Quando facilita-se muito a aprendizagem, estamos usurpando ou deturpando o processo de conhecimento, porque conhecer precisa de um certo sacrifício, né, intelectual. Quantitativa e qualitativamente, o número de matrícula das crianças na perspectiva étnica e racial, a partir dos documentos da Secretaria da Educação do município, né, numa perspectiva da compreensão das proximidades e distanciamentos legais. Depois nos centraremos em 3 centros, né, que trabalham com crianças do grupo 5 e grupo 6, especialmente, ou que trabalham com todos os grupos até o grupo 6. Por que 3? Porque não dá para a gente, em 3 anos, fazer uma pesquisa em todos os centros. Mas, sendo uma pesquisa a largo prazo, podemos fazer por etapa e até alcançar todos os centros, e depois voltar no primeiro de novo, porque já vai ter mudado alguma coisa. Isso faz com que a pesquisa tenha uma continuidade permanente, né? Para uma posterior incursão nos instrumentos etnográficos, questionários, as questões a serem elaboradas, por exemplo, serão elaboradas depois de entrar no campo, né? Esses questionários serão feitos, cada um em grupos, né? Para gestores, professores, faxineiros, porteiros e pais ou responsáveis pelas crianças. Por que nós vamos fazer esse questionário, por exemplo, com porteiros e faxineiros, para além dos professores, gestores e pais, como comumente se faz? Essa também é uma pergunta, pode ficar para depois, podem anotar e fazer, eu vou explicar. Caderno de campo, observação, conversas informais e formais, com a utilização de recursos audiovisuais, se necessário. Em se tratando de um projeto ou de uma pesquisa em curso, é importante não sufocarmos de novo o procedimento metodológico. Então, estaremos abertos para outras possibilidades ou mudanças daquilo que a gente projeta como metodologia para a gente poder avançar, né? Isso significa, esse não sufocamento significa que teremos a possibilidade de projetar, perspectivar ou até mesmo especular na busca de nosso objetivo, né? De alcançá-lo ou refutá-lo ou mostrar como é que a gente está fazendo. Inicialmente, por meio da revisão bibliográfica, apoiaremos-nos, né, em estudos que a gente já anunciou anteriormente, né, que tratam, tematizam sobre essas questões étnicas e raciais, né, mas não podemos ficar só nas questões das ciências humanas, podemos transitar também nos estudos das ciências humanas aplicadas, né, por exemplo, a economia, por como entender as questões econômicas do Brasil ou da população que constitui aquele contexto formativo. Com esse percurso, pretendemos efetivar futuras observações e geração de dados da realidade do cotidiano escolar, pois um olhar atento para a escola pode captar situações que configuram de modo expressivo atitudes racistas, né, fecha aspas, por exemplo, o mobiliário da escola, os desenhos que são colocados nas escolas, como a professora fala das crianças, né, todo mundo sabe, pelo menos tem aproximação, quem tem aproximação com a educação infantil, tem uma frase típica dos professores que diz, aquele cabelo é difícil de pentear, né, já começa o cabelo como um elemento de afirmação cultural dos negros, ele é um elemento importante, que discrimina, né, de discriminação pelo outro, né, vou deixar essa criança por último, porque o cabelo dela é difícil de pentear. Ora, qual o cabelo que não é difícil de pentear? O que temos ali são dificuldades diferentes, e não somente essa discriminação que a gente costuma dizer, e falar com naturalidade, realmente, cabelo fresco é difícil, né, realmente, meu cabelo é ruim de pentear, e aí essa assunção, não é que o sujeito não se assume como negro, é o sujeito que, de tanto ouvir que seu cabelo é ruim, acaba aceitando que seu cabelo é ruim, né? Popularmente, se dissemos uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba tornando-se uma verdade. Só que, nesse caso, a mentira é dita no Brasil há 500 anos, né?
desde a vinda dos escravizados aqui, nos contam a mesma história, e nós acabamos por acreditar, né? Enfim, essa também é uma questão que vocês podem me perguntar depois para eu avançar na discussão. Para essas observações, levaremos em consideração livros, né, que são da escola, as bonecas, os brinquedos, os jogos, as músicas, as imagens expostas nos espaços, os objetos que tematizam a diversidade enquanto elementos a serem observados e gerados na geração de dados de pesquisa. Aqui a gente prefere utilizar a ideia de geração de dados do que coleta de dados, né? Porque, como sabemos, os dados não estão ali parados, esperando o pesquisador chegar e coletar e analisar. Não, nós geramos, né? A geração pode ficar com a questão, tá, mas se gera, então fabrica dados? Não. Os dados estão ali, eu gero eles porque eu transformo eles em elementos a serem pesquisados, né? Uma situação que está ali corriqueira no dia a dia, talvez não seja um dado, mas quando eu tomo para análise, eu estou gerando aquilo como um elemento possível de análise teórica. Outra estratégia também será o levantamento de números de matrículas de crianças não brancas, como a gente considera aqui. Vejam bem, aqui eu ainda trabalho com a ideia de pardos por conta da autoidentificação do IBGE, né? Por conta da autoidentificação de algumas pessoas, mas sabemos que pardo não existe. Pardo é cor de papel de pão, né? Não é piada, é verdade, né? Enfim, em comparação, mas podem rir se vocês acharem engraçado. Em comparação com as crianças brancas, né, efetuada essas matrículas, efetuada no Centro de Educação Infantil, especialmente em Três Lagoas, das 3 escolas que selecionaremos. Teremos a matrícula do conjunto, né, de todos os centros de educação infantil. Essa nomenclatura não existe mais, porque a maioria das crianças, a partir do 4º grupo ou 5º grupo, já estão em escolas que têm Fundamental 1 e 2, poucas estão com essa nomenclatura que só atende a educação infantil de fato, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, né, que atende desde o berçário até o grupo 6, até quando a criança sai para entrar no fundamental. Contabilizaremos as crianças cujas fichas de matrícula constam a declaração feita por seus pais ou mães ou responsáveis, que são, né, negros, pardos, amarelos, branco, etc. Isso é importante porque sabemos que há uma tutela dessas crianças. Realizaremos a geração de dados nas secretarias de educação, né, Isso também mostra uma outra dimensão da relação com o município, né, com os pesquisadores, com a própria responsabilidade com a escola. Isso possibilitará uma melhor compreensão sobre a ocupação das escolas no que tange as matrículas de crianças não brancas e brancas. Porém, este dado numérico, por si só, que seria um dado quantitativo, por si só não é eloquente se não for equalizado com a frequência dessas crianças e alunos, né? E analisados para transformar isso em qualitativo. Por isso, justifica-se a inserção dos pesquisadores de diferentes níveis formativos, por exemplo, teremos bolsistas PIBICs, né, pessoas que estão em formação, fazendo seus TCCs, por exemplo, na graduação, mestrandas, doutorandos e pós-doutorandos que estão involucrados, né, envolvidos nessa pesquisa, para termos diferentes dimensões de análise e diferentes dimensões de inserção no campo para a geração de dados. Fora que a equipe de análise está formada por pesquisadores já experientes, estamos com 8 pesquisadores já experientes dentro do projeto para fazer essas análises, né, que tem um impacto no contexto da atuação nas universidades ou como pesquisadores. Bom, por fim, esse levantamento, mapeamento, a ser feito a partir da autodeclaração de pais sobre seus filhos, né, pais, mães responsáveis, terá um desdobramento, por exemplo, a análise do perfil socioeconômico, de gênero e cultural dessas crianças, através de referências teóricas a serem selecionadas a depender dos dados. Vejam bem, apesar de iniciar pensar em operar com o conceito de não identidade,
os dados por si só também nos impulsionarão para o acesso de outras referências, outros textos, outros conceitos que podem ser necessários para conseguirmos entender, explicitar melhor e analisar os dados gerados. Além das observações com os devidos registros e estratégia, né, mediante inserção no campo de pesquisa, é importante destacar que serão utilizados outros instrumentos nesse contexto, como, por exemplo, o diálogo permanente e constante com a equipe que faz parte dessa proposta ou da pesquisa em si, e os parceiros, outros pesquisadores, com os quais mantemos e manteremos um profícuo contato. Isso significa que a equipe não pode somente cada um fazer sua parte. É necessário haver várias reuniões, né? É necessário que haja conversas constantes sobre, especialmente, os dados coletados, né? Ou coletados, perdão, gerados no campo, né? Coletados na secretaria, que são os números que já são registrados, e gerados no campo, onde os pesquisadores estarão presentes. Né? Utilizaremos vários instrumentos, como a gente disse, né? Filmagens, fotografias, diálogo, obviamente protegendo a idoneidade e a figura das crianças, né? Fotografias, diálogos a serem gravados, cadernos de campo, questionários a serem aplicados a professores, pais, gestores e outros agentes pertencentes ao contexto de centro de educação infantil. Os instrumentos enunciados acima serão utilizados como estratégia para descrever, né, aquilo que o Geert vai dizer. O que faz o etnógrafo? Ele descreve, ele escreve, né? Descrever os dados na tentativa de uma reconstrução contextual do ponto de vista da diversidade étnico-racial e como se expressam as relações étnicas e raciais com o atributo, com a atribuição de significado às relações sociais e na realidade pesquisada. Portanto, os objetivos específicos, enquanto itinerário, orientam, né? São vários objetivos específicos, orienta o objetivo geral, ou seja, orienta o caminho para chegar no objetivo geral. Assim, esses objetivos, em alguma medida, configuram-se em etapas, né, no seu conjunto, e iluminam o objetivo geral, inapreensível na sua completude de forma independente. Bom, parto agora para a questão final, né, para a parte final, de quais são os resultados que se esperam com essa operação, com esse percurso todo que eu fiz. Nossa hipótese geral reside na melhor das explicações, né, na melhor explicação, das relações étnicas e raciais no conjunto da educação infantil, no contexto da educação infantil em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, por meio do conceito não identidade. Nesta primeira fase, né? Pretendemos ampliar, né, por outros municípios, assim que a gente finaliza, município de Três Lagoas, podemos ir para o município de Campo Grande, sei lá, Corumbá, Dourados, Paranaíba, e vamos fazendo esse modelo metodológico, né, na máxima de Thomas Kuhn, né, por mais que nós tratemos de ciências exatas, mas o tronco metodológico pode ser aplicado em vários estados, em vários municípios, assim como em outros estados. Podemos fazer uma parceria, por exemplo, com a Londrina, com o UEL, numa pesquisa, replicar, ao mesmo tempo que a pesquisa está acontecendo aqui em Três Lagoas, estará acontecendo lá na UEL. Então, posso ser professor visitante aí no programa e posso orientar esse tipo de pesquisa aí em Londrina. Pode-se dizer que um investimento significativo na formação cultural, em termos adorniano, para a infância, em consonância com a formação dos agentes responsáveis pelas nossas crianças, em um período significativo do dia, né? Essas pessoas, professores, os faxineiros, etc., passam muito mais tempo com as crianças durante a semana do que muitos pais, né? Muitos responsáveis. Poderá acarretar mudanças no futuro para as crianças. Portanto, ao considerarmos esses elementos, tensionamos ainda mais a relação dialética que se estabelece entre as próprias crianças, entre elas, os adultos, professores, famílias, gestores, trabalhadores de limpeza, segurança, etc. E os dispositivos sociais, culturais e políticos citados acima. Na melhor das hipóteses, esses tensionamentos, né, vislumbram uma sociedade que busca a igualdade ou a equidade, considerando as diferenças
na potencialização da liberdade, autonomia do sujeito desde os primeiros anos de sua vida. Por fim, na melhor das hipóteses, o presente empreendimento pode contribuir para um desenvolvimento sustentável e melhora da qualidade de vida das crianças em processos e contextos formativos, com auxílio do autoconhecimento étnico e racial, ou seja, da aceitação. Só se pode curar uma sociedade doente quando se diagnostica de forma explícita o mal que lhe aflige. Se o racismo é uma patologia social, ela deve ser extirpada da nossa sociedade, e isso é de responsabilidade de todos, não só dos que estão no contexto formativo, ou seja, os professores, ou de uma forma geral, a educação. Bem, meu muito obrigado, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse percurso teórico-metodológico, para que a gente possa entender que as pesquisas são geradas, são feitas, são trabalhadas, labutadas, né? E não simplesmente o artigo saiu e pronto, acabou a pesquisa, ou a pesquisa já foi feita. Muito obrigado. Obrigada, professor Christian. Professor, olha, eu, assim, enquanto o professor falava da trajetória de pesquisa, eu acho que essa sua fala é muito rica, principalmente para quem está em processo de elaboração de pesquisa ou quem está desenvolvendo uma pesquisa, porque o professor trouxe uma série de elementos para pensar os nossos projetos de pesquisa. Eu estou nesse processo e acabei também aqui, né, retomando um pouco as minhas reflexões sobre o processo de pesquisa. Acho que muito rico o professor acabou destacando uma série de conceitos, né, elementos que o professor individualmente já foi destacando que poderia ser problematizado aqui na nossa fala, né, sobre o conceito de não identidade a partir do Adorno, né, essa discussão, né, no sentido de refletir a educação das relações étnico-raciais, trazendo a educação infantil como espaço a ser problematizado. Então, eu vou destacar duas questões para problematizar essa nossa fala, e em seguida, e depois solicitar aos participantes que possam já encaminhar suas questões, as suas perguntas, dúvidas, para a gente aproveitar esse momento aqui, um momento tão rico, onde o professor Christian compartilhando aí o seu projeto de pesquisa que está em desenvolvimento, né? E eu falo que esses momentos de discutir os projetos de pesquisa são muito ricos, né? Nos ajuda a pensar muito. Professor, o professor acabou destacando aí o conceito de não identidade a partir do Adorno. Eu gostaria que o professor retomasse um pouco mais essa discussão para a gente problematizar a educação das relações étnico-raciais. E, nesse contexto, o professor já havia feito referência ao étnico-racial. E até no título, né, desta mesa, o racial ele está entre aspas, né? Eu gostaria que o professor retomasse um pouco essa conversa para a gente problematizar e entender, né, entender um pouco mais esse conceito de não identidade, né? Como que o professor trabalha com esse conceito e como que a gente pode trazer isso para pensar, né, as pesquisas e até os próprios debates no contexto da educação das relações étnico-raciais. Acho que fui objetiva na pergunta? Espero que sim. Vou pegar um caderninho que eu esqueci. Tudo bem. Eu acho que o professor traz uma série de elementos importantes em uma discussão diferente do que a gente, né, está acostumado aí a fazer no campo da educação das relações étnico-raciais. Ok. Bem, me corrija no tempo, por favor, tá, Marneide? Porque quando a gente fala do que nos move, a gente se empolga e se perde e acha que todo mundo gosta daquilo que a gente está falando, quando talvez não devemos desconfiar de que não, né? Enfim, você traz duas questões que eu anunciei no próprio título e dentro do contexto da fala, né? Que como é que eu opero com a questão, com o conceito da não identidade,
né? E qual a sua relação, por exemplo, com as questões étnicas e raciais? E de outra forma também, por que o raciais está entre aspas? Vou começar de trás para frente. Nós ficamos numa ideia geral, né? Nós ficamos numa ideia geral de que e aceitação geral de que o negro é uma raça, por exemplo. O indígena é uma raça. Só que a gente esquece que, do ponto de vista etimológico, a ideia de raça vem lá da biologia, né, da botânica, que classificava as plantas, os animais, etc. Isso vem trazer para a questão humana, justamente para a questão de hierarquizar, né, hierarquizar e dominar. E não é à toa que o racismo científico ele é coordenado, ele é levado adiante pelos brancos. Né? Ora, se nós somos 3 raças, o que legitima a raça branca estar no topo da pirâmide? Isso é o problema, que nós não nos colocamos e aceitamos com naturalidade que eu sou negro porque eu sou da raça negra. Isso é um equívoco, né? É um equívoco permanente, porque ou você é negro do ponto de vista social, isso é uma outra coisa, porque é aí que o racismo opera no contexto social, a raça como conceito social, e não como conceito biológico. Portanto, enquanto ser humano, eu sou ser humano. Né? Não sou de nenhuma raça, sou da raça humana. Até então não se inventou uma outra raça que seja humana. A diferença biológica é inquantificável, não justifica a constituição de uma outra raça. Agora, você assumir-se negro em um contexto social é uma outra coisa. Mas não podemos lutar pela ideia de raça. Por isso que o racial, ou raciais, está entre aspas. E quando você o separa da etnia, você entende a etnia como grupos ideológicos, grupos sociais, que têm coisas em comum e não um conjunto de seres humanos que não compactuam com alguma realidade, né? Que não tem a ver com raça. Portanto, raça não existe. Se for existir, existe a raça humana. Mas é pela ideia de raça que o racista te agride, que existem questões, existem leis, existem ações racistas nesse sentido, porque eu digo, você é um negro que não merece tal coisa, portanto, a ideia de raça no racista está presente para que ele possa te agredir, porque é uma arma ao tirar isso dele, por exemplo, e assumir, sim, eu sou negro, e aí? Se você é branco, eu sou negro, tá, o que te faz superior de mim? Porque você volta no princípio da humanidade. Né? Esse princípio da humanidade nos iguala em todas as questões, né? Sem entrar em muitos detalhes. Agora, quando a gente pensa no como é que eu opero no conceito da não identidade, é justamente isso, negar esse lugar que o outro te coloca. Né? Eu não quero ser um sujeito branco, se formos aceitar essa colocação de brancos, negros, indígenas. Mas, tampouco, eu quero ser esse negro que ele me designa. Né? E, portanto, eu não me identifico com aquilo que você diz que eu sou, porque eu me identifico com aquilo que eu busco ser. Ou seja, aí está na centralidade uma autodeterminação, um autorreconhecimento, uma assunção de si, tomar para si aquilo que lhe pertence, que é a sua subjetividade. Olha que se você for pensar no ponto de vista psicanalítico mesmo, nem isso te pertence, né? Mas alguém dizer o que você é violento, é tomado como última violência, na minha opinião, quando se trata das questões étnicas e raciais, porque ao dizer que você é aquilo que eu digo que você é, significa que eu posso agir sobre você, né? E isso mudar essa perspectiva significa negar a possibilidade do outro agir sobre mim de forma violenta. Né? Aqui a gente pode pegar, tem um poema do Aimé Césaire, que ele diz assim, eu fui nas profundezas da negritude, cheguei até o final, até o fundo, e voltei para cima, para o céu, com essa negritude, mas não como eles disseram que era, mas sim com uma negritude que eu assumi para mim. Então, isso faz toda a diferença. Dizer-se negro deve estar para além da verborragia que nós falamos de todo canto, simplesmente para nos diferenciarmos do branco. Né? Porque dizer-se negro, continuando no lugar
no lugar que o branco nos infringiu, nos identificou. Quando estou dizendo assim, estou dizendo o branco, aquele racista científico mesmo, que diz que a raça branca é melhor, é superior, pensa melhor, tem melhores potencialidade de invenção, quando sabemos que a matemática, as artes, tudo vieram do continente africano. Se for para separar quem inventou o quê, nós estamos aqui, se vamos voltar muito mais no tempo, a Europa era um lugar obscuro, a Europa era um lugar que não tinha esse conhecimento todo que se vangloria, né? Pitágoras, quando fala o teorema de Pitágoras, o Pitágoras mesmo fala, isso meu pai que me ensinou, o Pitágoras mesmo fala, né, que eu tive esse conhecimento do povo da cor de ébano. Ora, quem tem cor de ébano? Um sueco? Um norueguês? Óbvio que não, são as pessoas do norte da África. Então, esses conhecimentos precisam ser difundidos. Se é para separar brancos e negros com inteligência, então vamos só começar do zero. Né? As pirâmides, não vi nenhuma arquitetura moderna no Ocidente que se compara às pirâmides, sem pensar nos incas, sem pensar nos maias, né? Sem dizer dos incas, dos maias. Então, a gente precisa desconfiar que a matemática não fecha, é desigual. Portanto, eu não preciso me identificar com aquilo que você diz que eu sou, porque eu sei quem eu sou e eu busco ser aquilo que eu quero que eu seja. E, claro, já é difícil. Né? Se em termos psicanalíticos, em termos sociais já é difícil, aceitar também, por outro lado, aceitar também o lugar daquele negro, tem aquele um documentário, um filme, Eu Não Sou o Seu Negro, né? Portanto, isso significa, eu não sou aquele negro que você diz que é, né? A gente aceita com muita facilidade, né? Os movimentos sociais, o movimento negro, movimentos contra racismo, etc., são fundamentais, mas precisamos desconfiar um pouco do lugar de luta que estamos lutando. Por que isso? Talvez nós estamos necessariamente naquele lugar objetificado pelo outro, que é o nosso algoz, né? Por isso, talvez nos contentamos com algumas questões, com algumas coisas. Por exemplo, lei de cotas, entrada nas universidades. Ótimo. E aí, o que nós fazemos? Não, para além das cotas tem que ter permanência. E nós só ficamos pedindo, nós precisamos criar essa permanência. Por que não buscamos empresários negros que possam ajudar esses alunos? Por que os que saem, os ex-cotistas, não abrem empresas, os advogados, os médicos, não abrem empresas para poder agregar essas pessoas, essas cotistas? Por que a gente não, por exemplo, nós não adotamos um cotista, né, para poder ajudá-lo a permanecer? Então, ficar esperando também, permanentemente, por o outro fazer, o Estado, é obrigação do Estado? Sim, não estou negando. Em nenhum momento estou negando que o Estado é obrigado a promover, a gerar condições para que todas as pessoas, né, tenham condições de permanecer na universidade, né, que tenham transporte, alimentação, etc. O Estado até faz isso na medida do possível. Só que nós sabemos, ele faz isso de uma forma desequilibrada, né? Não é à toa que a maioria da população nas universidades são brancos e alguns poucos negros, indígenas são cotistas. Então, precisamos tratar os desiguais, né, como desiguais, né? Não tratar todo mundo na igualdade. Se estamos na universidade, todo mundo está igual. Não é. As diferenças ainda estão permanentes ali, que estão para além, aí sim eu concordo, estão para além da cor da pele. Né? São questões de gênero, por exemplo. Você precisa ter um tratamento diferente para as mulheres, para os homens, dentro do contexto da universidade. Atendimentos diferenciados. Não significa desequilibrar ou privilegiar. Significa dar igualdade, mas na dimensão da equidade, que é outra coisa que nós precisamos lutar. Eu não quero igualdade racial, não quero. Quero equidade racial. Se é para aceitar o termo racial, quero equidade racial. Né? Quero que tenha, em vez de 11 ministros brancos, que Joaquim Barbosa saiu, que tenha 11 ministros, mas pelo menos 5 negros, 6 negros, etc., mulheres, etc. Então, deveria ter essa cota. Né? Não é possível que só aqueles homens são capazes de ser juízes. Não aceito isso com facilidade. Há questões aí muito mais profundas que fazem com que outras pessoas não tenham condições, não tenham possibilidade de assumir esses cargos. Por isso, a não identidade. Não identificar-se com aquilo que dizem que você é.
não aceitar o lugar que diz que você tem que aceitar. E isso, para as crianças, é pior, né? É pior ainda para as crianças, porque tem todos os adultos dizendo que elas são, o que elas devem ser, o que elas vão se transformar. Enfim, se você não tem um adulto que forma as crianças de forma potencial, você tem o quê? Uma sociedade na continuidade eterna da mão da desigualdade. Acho que me alonguei na resposta, né? Desculpa. Não, mas está muito bom de ouvir, professor. Acho que esse destaque da não identidade é essencial. Enquanto o professor falava, eu até anotei aqui, acho que é aí que reside a importância da Lei 10.639 e a 11.645 de 2008, que é a inclusão da história e cultura afro-brasileira no espaço educacional, né, para que essas crianças e adolescentes e adultos tenham acesso à sua história, à sua cultura, né, que lhe foi negada historicamente, que não se conhece, ou que foi trabalhada, pautada em estereótipos, né, enfim. Aí que reside a importância da formação de professores. Eu acho que o professor destacou isso no final da fala, na apresentação, e, ao mesmo tempo, eu gostaria de problematizar um outro elemento, assim, a Lei 10.000 e a 11.000, a 10.000 principalmente, nós estamos aí já com 19 anos, o ano que vem faz 20 anos de implementação, né, da Lei 10.639 como obrigatoriedade, né, acaba revendo ali a LDB. E nós ainda encontramos inúmeras dificuldades de implementação efetiva dessas discussões no interior da escola, né? E aí não estou dizendo aqui que a implementação da lei é a responsabilidade apenas do professor, porque nós precisamos de um conjunto, né, de condições, né, recursos financeiros, estrutura, mas a questão da formação do profissional, a formação inicial e continuada, e aí nós colocamos nesse contexto a importância, o papel das universidades, a importância das pesquisas desenvolvidas e também a formação continuada, a importância desse diálogo entre a universidade e a educação básica, né, neste contexto formativo, no sentido de problematizar essa realidade, né, o conceito de raça, de racismo, rompendo essas visões que nós temos dentro da sociedade, a dita democracia racial, né, que é outro elemento que a gente precisa problematizar e que ainda está muito presente no interior da escola, né? E aí a lacuna, não podemos negar que estão nos processos formativos, que nós precisamos olhar e problematizar isso. E também chamar esses espaços para dialogar, a universidade, né, a educação básica, como que o professor olha isso, visto que o seu projeto de pesquisa, né, traz esse elemento como sendo um elemento também importante. E aí tinha uma questão aqui, não sei se tem mais questões, emendando esse destaque que eu fiz sobre a formação de professores, tem mais alguma questão que a gente pudesse trazer aqui? Não? Professor, acho que o professor... E aí eu vou aguardar as questões, gente. Acho que o tema está muito instigante e nós precisamos aí aproveitar essa contribuição do professor Christian, né? Acho que a trajetória profissional dele mostra a experiência que ele tem no campo da pesquisa e o quanto ele pode contribuir conosco, né, nesta manhã com esta temática. Nós não tem... tem um ditado argentino que diz que quando está um silêncio, né, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Então, espero que tenhamos essa possibilidade, que tenha entendido tudo e eu tenha sido tão eloquente que não gerei perguntas possíveis, né? Mas, Marlene, quando você fala da importância da lei, eu sou meio advogado do diabo, assim, né? Penso, pelo pouco que eu tenho
trabalhado que para que tenha uma sociedade igualitária, equânime nas questões dos indivíduos, a sua participação, não precisamos de uma força da lei, né? Isso precisava ser naturalmente pensado ou naturalmente aceito na sociedade como, primeiro, reconhecer que somos uma sociedade desigual, né, de todos os níveis, né, não somos, isso não é um privilégio, basta você ir para a América Latina, para outros países, você vai perceber que a questão é totalizado, assim, para vários outros países, mas, ao contrário, como nós não tivemos essa naturalidade, nós tivemos que ter essa força da lei. Aí a importância da lei, porque já que nós não entendemos que somos iguais, as universidades precisam ter pessoas negras, vamos pular para a lei de cotas, então, que desemboca na questão das cotas. A história da cultura africana, cultura indígena, não é um adorno, né, para brincar com o nome de adorno, no conhecimento histórico da sociedade. É fundamental, né? E aí conta-se o quê? Tem uma pesquisa de uma aluna que está fazendo os livros didáticos de história, como o negro é retratado, é sempre daquela forma periférica, ou como o negro escravizado, que vê do navio negreiro, que sofre, que chora. Eu não quero me identificar com isso. É de novo a não identidade, né? Não quero me identificar com esse negro que só chora, que só tem... Quando é reconhecido na sociedade, é somente pela sua cultura. Não vê, por exemplo, que temos aqui 2 intelectuais, né? Você e eu somos 2 intelectuais. Se aceitamos que somos negros, estamos aqui. Então, quando vão fazer comemoração do Dia da Consciência Negra, também sou contra, devem colocar esses professores negros, devem colocar esses intelectuais, não são samba, afoxé, maculelê, alimentação, etc. Nós negros, que sejamos assim, nos destacamos em várias outras dimensões sociais. Nós não somos só a cultura, como diz, somos sim a cultura. Somos literatura, somos sim poesia, somos sim produções de conhecimento intelectual profundo. Só que isso tudo é obnublado no contexto da questão da negritude, que samba, qual negro que já nunca chegou num samba, logo lhe entrega um pandeiro, porque você sabe sambar? E quantas vezes você, Marlene, que eu acho que você também deve ter passado, porque é negra e mulher, deve ter passado quando chegou a nossa palestrante, por isso que eu faço questão, antes eu não fazia questão que lesse meu currículo, sinceramente. Olha que tem coisas ali no currículo que tirei. Não fazia questão. Mas depois que eu comecei a pensar, ora, como é que essas pessoas que me veem e que veem um negro vão ter um espelho, vão perceber que um negro pode ter um currículo, o currículo não é nenhuma falsa modéstia, né? Que é um currículo que foi feito com sofrimento, com sacrifício, com investimento dos meus pais, né? Muleca e Moewa, no investimento formativo dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Foram noites de sono, foram viagens que mal logradas, enfim, depois conto os bastidores de tudo isso, né? Foram muitos anos de miojo, vamos dizer assim, né? Na faculdade, né? Enfim, nesse sentido, nós precisamos ter esses exemplos também no Dia da Consciência Negra. Aí faz o quê? No Dia da Consciência Negra, por exemplo, o Amped, aí bota lá uma mesa só com negros, acabou a Consciência Negra, bota só com branco. Olha, é uma associação nacional de pós-graduação com esse tipo de pensamento que dirá as outras dimensões da sociedade. Entende? E aí começam a colocar sempre como precisamos ter um negro na mesa. Não, não é precisamos ter um negro na mesa. Precisamos ter um intelectual que pensa tal tema na mesa, né? E esse intelectual é negro. Essa é uma outra consequência, não um princípio. Porque senão te colocam de novo num lugar que é um lugar exótico, né? Olha como a mesa está multicultural. Por quê? Porque tem um negro na mesa. Podia ser multicultural porque tem pessoas de origem italiana, porque tem pessoas de origem alemã, porque tem pessoas de origem portuguesa na mesa, por exemplo. Isso deve se assumir como periférico, assim como assume-se que eu sou negro de origem africano. Porque sabemos da história dos portugueses que vieram aqui no Brasil. Era ou cadeia ou Brasil. E aí todo mundo é descendente, bate no peito e orgulhoso, sou descendente de português. Ora, de novo, né, a amnésia histórica do Brasil faz com que a gente seja esse país que está fadado ao fracasso, na minha opinião. Porque nós esquecemos a história, por que ao fracasso? Porque nós repetimos aquilo que foi feito.
Entende? Os alemães, basta você ir no sul do Brasil para você perceber onde vocês estão, para perceber qual é a história dos alemães que estão ali, dos japoneses, nem fala, né? Pessoas com sofrimento, etc. Ou seja, precisaríamos nos reconhecer como pessoas sofridas pela humanidade, de forma da humanidade, e constituímos um país, e vamos nos dar forças, né? Vamos nos unir com os japoneses, descendentes japoneses, né? Eu não sei o nome correto que fala, mas a minha aluna vai me matar por isso, mas enfim, eu não sei. Com descendentes de japoneses, com descendentes de angolanos, de moçambicanos, não descendentes de africanos. Porque toma-se, de novo, a África como um conjunto, como uma panela de pressão que esteja ali. Não, angolano é diferente de congolês. Se odeiam, inclusive, tem essas rixas, né, regionais. É diferente de moçambicano, que não gosta dos nigerianos, que não gosta dos sul-africanos. Ou seja, é uma multiplicidade que deve ser assumida, né, no contexto da sociedade, assim como ser italiano do sul não é o mesmo ser italiano do norte, assim como ser alemão de Berlim não é a mesma coisa que ser alemão de Frankfurt. Então, você tem toda uma multiplicidade que precisaríamos nos unir. Então, nesse sentido, a lei, voltando à questão que você colocou, a lei ela é fundamental porque nós não nos reconhecemos, não reconhecemos essa desigualdade. Agora, 20 anos de lei significa 20 anos de fracasso, na minha opinião. Temos vitórias, sim, mas pontuais e individuais. Muitos dos cotistas saem advogados, saem médicos, aí a gente não pensa o pós, né? Que médico é esse? Onde vai atuar? No SUS, diretamente. Que advogado é esse? Onde vai atuar? Em ambientes que talvez não sejam propícios para os seus sonhos, etc. Então, isso também precisamos pensar, não nós individualmente, mas quem entra por cotas, né? Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Né? Já entrei. E como vou me manter aqui? Então, a lei vai ter efetividade. Então, no ano que vem, eu sugiro que a gente, sei lá, faça um luto, né? Nos vistamos de preto, porque se faz 20 anos, significa que a sociedade ainda não acordou, né? Se fazem 20 anos, significa que a sociedade ainda não entendeu que o negro não contribui para a formação da sociedade brasileira. O negro é a sociedade brasileira, né? É parte integrante da sociedade brasileira. Não é o marido que me ajuda em casa a lavar a louça, não é o marido que me ajuda em casa a arrumar a cama. O marido deve arrumar a cama. Ele, quando ele faz como um sujeito que habita a casa, e não aquele externo que ajuda a outra que é obrigado a fazer. Não marido, não quero ser um marido que ajuda a cuidar das crianças, eu cuido das crianças. Que seja da minha filha, especialmente, que é a única que eu tenho, óbvio, que seja pela questão financeira. O cuidado financeiro prover o bem-estar da criança é um cuidado, sim, né? Assim como limpar sei lá, a fralda, né? Coisa que eu sei fazer muito bem também, e que eu fazia muito bem também com prazer. Mas tudo são cuidados. Então a gente tem que dimensionar isso para além daquilo que é sugerido, né? Para aquilo que é sugerido. A lei faz 20 anos, ótimo. Tem uma aluna que vai pesquisar sobre isso aqui no mestrado, em Campo Grande, ótimo. Por outro lado, precisamos pensar que se a lei persiste em 20 anos, não quero ver essa lei com, sei lá, 30, 40, 50 anos. É difícil isso, porque vai mostrar que nós ainda não estamos prontos, não nos preparamos o suficiente para naturalizar isso, né? Óbvio, porque estamos vendo mais caras pretas na universidade, estamos vendo mais indígenas na universidade. Isso é importante a gente notar. E precisa ser naturalizado. Óbvio que, como nação, estamos muito avançados, né? Porque a lei, ficando só na lei de cotas, ela não se resume, ultimamente, só na entrada de negros, né? Ela vai para questões sociais, econômico, quilombolas, etc. Então, sempre é um aperfeiçoamento, porque é uma tecnologia social, né? Ela é pensada de uma forma, ela que vai ser, vamos dizer, aperfeiçoada, né, ao longo dos tempos. Então, nesse sentido, precisamos entender que a lei ela é um dispositivo legal. Por outro lado, a transformação tem que ser uma transformação de um corpo social e de um corpo subjetivo. Se isso não acontecer, podem vir várias leis que não vamos atingir a equidade que nós tanto almejamos.
Nossa, professor. Eu já, só a sua fala já me gerou 3 questões, mas vamos ler as questões que as pessoas estão colocando aqui. O Rafael de Farias Ferreira, ele destaca o seguinte: como gerar equidade entre indígenas, negros e brancos se nossas discussões, pesquisas denunciam e não anunciam um currículo pautado pela equidade? Excelente pergunta, hein, Rafael? E tem uma questão anterior sobre a questão de cotas. Não sei se dá para colocar. Eu anotei rapidamente, enfim, falando da questão das cotas. Está aqui, deixa colocar. A Emily, a questão da Emily Ramos. Professor, pensando no ingresso e permanência nas universidades por alunos de cotas, e tendo em vista que neste ano a lei de cotas será revista, o que podemos esperar para o futuro? Né? São 2 questões excelentes aí. Professor? Sim, fizeram a gentileza de colocar aqui no chat também para não esquecer. Tem mais perguntas aqui. Se você colocar o direto, comentários, né? Tem comentários e perguntas. Tem uma outra questão que é da Flávia. Uhum. Posso ler 3 blocos e depois o professor responde? E depois nós vamos para mais um para encerrar? Pode, eu estou lendo aqui no comentários, porque senão vou ter que ficar anotando aqui e vou esquecer, mas está aqui no comentário também. Obrigado. Tem uma outra questão que é da Flávia. Professor, você pode retomar uma reflexão acerca da afirmação feita durante a apresentação? Eu sou um negro, mas, por outro lado, eu não sou o representante de todos os negros. Excelente questão, Flávia. Eu tinha notado também, acabei não trazendo. Tá bom. Vou achar aqui do Rafael. E aí depois, só me dá os nomes, daí eu já acho aqui no chat. O Rafael de Farias, que pergunta sobre a questão da equidade. Uhum. E Flávia, né? Como gerar equidade? Isso, ótimo, ótimo. Assim eu me concentro também no tempo. Como gerar equidade entre indígenas, negros e brancos se nossas discussões, pesquisas denunciam e não anunciam um currículo pautado na equidade? É uma questão interessante, inclusive é nessa direção que a gente está trabalhando. Chega de denuncismo, né? Que o negro sofre, que o negro foi maltratado, que o indígena é isso, aquilo. Nós sabemos e precisamos continuar tocando no tema. Por outro lado, precisamos oferecer sugestões, oferecer alternativas daquilo que os próprios, quando a gente aceita essa terminologia, negros, indígenas e brancos, fazem, né? Você falar, por exemplo, de um tema da capoeira, é falar de negros. Porque quem conhece um pouco a capoeira sabe que ela é de origem a partir dos negros africanos escravizados no Brasil, trazidos no Brasil. Então, não só necessariamente precisamos falar da discriminação, da usurpação dos lugares sociais que nós somos colocados. Então, Rafael, precisamos sim, na verdade, não oferecer necessariamente de forma legal, porque nós não somos o Estado, por exemplo, para empenhar uma lei, mas só que precisamos falar mais dessas questões de forma não somente do lugar da denúncia, mas sim no lugar de oferecer não alternativas, mas mostrar aquilo que é potente produzido por essas populações. Então, nossos currículos, ao falar em currículo necessariamente, você está jogando a questão também pela responsabilidade do Estado. Então, você pode muito bem seguir um currículo que não anuncia a equidade, mas você, enquanto professor, não somente enquanto professor, mas como sujeito, pode anunciar, sim, um currículo equânime. Né? Quando você vai trabalhar, as questões que são postas no currículo não é fugir dessas questões, mas é como transformar essas questões em potencialidades de equidade, e não somente em repetição. E aí você vai dizer, poxa, mas a responsabilidade toda é do professor? Sim. Você tem uma formação universitária para quê? Né? Quando você tem uma boa formação universitária, você consegue ver os buracos, as brechas que o próprio currículo não equânime te oferece para você colocar coisas que trabalham a equidade. Então, quando o professor é repetidor, que se contenta com aquilo que está posto nos livros, no currículo,
ele não consegue realmente trabalhar um currículo equânime, e aí fica esperando que haja uma lei. É isso que eu estava dizendo quanto à questão da lei. Nós somos sujeitos de ação, nós somos sujeitos culturais, portanto, nós podemos mudar a nossa realidade. Você vai dizer assim, vai mudar a realidade, vai mudar o mundo? Não. Ninguém quer mudar o mundo. Mas se você conseguir mudar a si e aos seus alunos, isso já é potente. Né? Então, não é esperar um currículo quando o governo vai pensar no currículo que trata equidade, senão vai fazer a mesma coisa. Vamos falar da cultura africana e indígena nos textos? O professor faz o quê? Fala, vamos dizer, de 100% do tempo, fala 90% ou 80% de currículo de questões de brancos, europeus, etc. E aí 10% fala, não, vamos falar rapidinho. Os negros foram escravizados, os negros construíram isso, construíram que acabou. Né? Acabou. Quando é muito mais que isso, poesia, ou senão vamos falar sempre naquela coisa de festa, etc. Temos poesias, temos cultura, do ponto de vista do conhecimento humano produzido. Então, Rafael, para eliminar, nós não precisamos esperar que o currículo mude, senão nós podemos inserir no currículo que nós repetimos questões sobre equidade, né? Questões, tratar com mais seriedade as questões sociais postas, porque está explodindo. Né? Esse ano é ano de eleição, e nós todos, quem tem um pouquinho de responsabilidade, está com medo. Né? Não tem essa festança lulista também. Não tão pouco do senhor que está nos dirigindo. Temos que estar preocupados. Isso sim, é pensar na sociedade. Professor, a percepção... Pode repetir a outra, por favor? A questão do ingresso e permanência? Isso, a percepção que tem hoje é que os professores negros, em sua maioria... não, essa é outra, né? Então pode voltar ao ingresso e permanência, da Flávia, está aqui. Isso, da Flávia. Da Flávia está aqui, né? Professor, se você pode retomar a reflexão acerca da afirmação, não? Isso. Pode retomar a reflexão acerca da afirmação feita durante a apresentação. Eu sou negro, mas, por outro lado, eu não represento... não sou representante de todos os negros. Sim, tem o da Emily, né, pensando em ingresso e permanência. Sim, da Emily está aqui. Mas vou responder essa da Flávia primeiro, que é mais técnica, vamos dizer assim. Né? Por que técnica? Porque nós somos tomados como um conjunto coletivo, como uma manada, essa palavra. Não só os negros, brancos, mulheres, deficientes físicos, etc. São tomados como manada. Todo deficiente é isso, todo negro é aquilo, todas as mulheres são aquilo. Quando nós... Quando nós devemos ou deveríamos partir do princípio da subjetividade. As pessoas são indivíduos, são pessoas individuais. E nesse sentido, elas representam a si, e olha lá, quando muito, e não toda um conjunto, não toda uma coletividade. Aí você não pode fazer a operação contrária, tomar a parte pelo todo. Senão você sempre vai cair naquilo que o racismo científico sempre empreendeu, né? Todas as pessoas que tiveram um crânio com esse formato serão estupradores. Todas as pessoas que tiveram maxilar com esse formato serão assassinos. Todos os negros que tiveram nariz com um tamanho X serão, ladrões. Todos os negros que tiveram na testa alongada, aqui assim, serão isso e aquilo. Então você está coletivizando todas as pessoas, e o pior, numa sociedade racista, machista e contra-deficiente, antigeracional, ela necessariamente você coletiviza para dominar. Você coletiviza para infligir punições. Né? Então, por isso que você tem piadas malogradas no Brasil sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os deficientes, etc. Isso é um problema. Né? Por isso que eu não sou o representante de todos os negros. Eu sou o representante de mim. E olhe lá. Tá? Por que eu sou representante de mim? E olha lá, porque eu assumo as minhas responsabilidades. Porque, por exemplo, o Silvio de Almeida disse esses dias, em algum momento, quando aquele senhor ministro negro que tinha mentido no seu currículo Lattes, né? Diz, o negro, quando faz alguma coisa, ele age contra toda uma coletividade. Não, eu não sou responsável pela mentira daquele senhor. E isso não pode me atingir. Eu aceitar isso, eu aceito de novo o coletivo que me colocam. Nós podemos nos juntar como coletivo a partir de ações, de objetivos, de propostas, de organização social como coletivo. Mas dentro desse coletivo, nós precisamos nos tornar ou nos tratar como indivíduos e não representantes. Enquanto coletivo, nós representamos um coletivo.
Enquanto indivíduo, nós representamos individualmente. Um exemplo básico que eu vou te dar quanto a ser negro, por exemplo, o movimento negro. Você acha que o movimento negro é igual para os homens negros e para as mulheres negras? Ou melhor, é igual para os homens negros. As mulheres negras têm a mesma voz dentro do movimento negro, assim como os homens negros têm. As crianças negras têm a mesma voz dentro do movimento coletivo, do movimento negro, como os negros têm? Não. Mas o movimento negro precisa ser pensado como um coletivo, que congrega, que é sustentado por indivíduos. E essas individualidades, essas particularidades como sujeito, têm que ser pensadas. Tá? Aí você, dentro do movimento, você tem as mulheres. Então, um coletivo dentro do coletivo, que também tem que ser pensado depois de forma individual. Né? Não existe a mulher, existem as mulheres, subjetivamente e objetivamente. Então, portanto, essa agregação no coletivo, quando é feita de uma forma direta, ela sempre é prejudicial, no meu ponto de vista, e não nos leva a repensar os coletivos mesmo. Né? Não nos leva a repensar os coletivos, então, por isso que você tem pessoas que, quando vê um negro na rua, atravessam a rua, porque todo negro é ladrão, portanto, aquele que está vindo ali também é ladrão. Né? Pessoas que, às vezes, me fazem perguntas, tipo, você é professor? De quê? Né? Qualquer pessoa se acha no direito de perguntar. Eu, pacientemente, sei que, bom, é um racista, filha da mãe, desculpa a expressão pública, eu vou responder para ele, você é professor de quê? Aí eu vou logo na disciplina que ele nunca vai imaginar que é um ministro, e realmente ministro. Filosofia. Sim, sou professor de filosofia, sou professor de sociologia. Porque se você disser que é professor de capoeira, isso aí, nossa, que legal, é tudo natural, porque ele te coloca no lugar de professor de capoeira. Não nego que eu sou professor de capoeira, muito pelo contrário. Está no meu currículo Lattes também. Mas sou isso tudo e professor de capoeira. Né? Eu estou suando aqui porque Três Lagoas, o calor é daqueles. Olha que hoje está chovendo, hein? Mas o calor é daquele jeito. Mas, enfim, então, nesse sentido, Flávia, precisamos assumir-se sujeitos antes de nos coletivizarmos, porque a coletividade é simplesmente, ou tem uma função geral de dominar, né? Porque você domina todos os negros. Né? Acho que é isso. Emily, professor, pensando no ingresso e permanência nas universidades, isso, tá aqui. Pensando no ingresso e permanência nas universidades por alunos de cotas, e tendo em vista que neste ano a lei de cotas será revista, o que se pode esperar, né, para o futuro? Que a lei de cotas acabe e que as pessoas tenham possibilidades iguais de entrar e sair nas universidades sem precisar ser tutelados pelo Estado. Direto é isso. Por outro lado, espera-se que, do ponto de vista, isso que eu acabei de falar é utópico, né? Não vai ser tão cedo, mas de forma prática, espera-se que a lei de cota realmente seja revista, que se acabe, gente, né? Na minha opinião, que eu sou contra isso, com a banca de verificação. Banca de verificação significa mercado de escravos do século XVIII, do século XIX. Porque você olha o quê? Você reafirma o racismo porque você identifica o negro por ser negro por questões fenotípicas. Ora, como é que vamos verificar se a pessoa é negra mesmo? Temos que pensar. E não ir pela via mais fácil, que é colocar a pessoa ali na frente, por isso que você tem fraudes. As pessoas que tomam bronze, que se pintam, etc, etc, que deixam... E aí a gente vai sempre reafirmando que você é negra. Olha só que interessante. A gente vai sempre reafirmando que você é negra pelo dispositivo que é utilizado para te discriminar. Entende? E esse dispositivo que é utilizado para te discriminar, você também o utiliza para discriminar aquele que não é negro, portanto, não tem direito de entrar na universidade por cotas. No Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de Santa Maria, houve uma revolta, houve um movimento de fraude, vamos dizer assim. Pessoas brancas que diziam que eram negras, literalmente, porque diante da Constituição brasileira, a identificação é a autodeclaração. Então, posso me declarar de qualquer coisa. Então, precisamos ocupar outras questões, utilizar outras questões. Lei de cotas, vocês percebem que a lei de cotas não é novidade. Existia a lei de cotas para boi, cotas para gados, que eram filhos de fazendeiros entrarem na universidade por cotas. Então, precisamos aperfeiçoar o dispositivo. Por exemplo, a Universidade, a UFG de Goiás tem um cruzamento. Né, tem a questão social, né, da distância de onde mora, da universidade, econômica, né, se a mãe
se é mãe, se é qual a idade, etc. Tem vários cruzamentos que, na minha opinião, estão aperfeiçoando a lei de cotas e tirando essa ideia, na minha opinião, nefasta de banca de verificação. Você fica lá na frente, olha só que situação, você fica lá na frente de 5 ou 6 pessoas para te dizerem se você é negro ou não. E aí bota o nome qual é que é o nome da banca mesmo? Heterogeneidade. Alguma coisa assim. Enfim, isso, heteroidentificação. Aí você tem os estudos de gênero, bom, você tem ali, como é que chama a ideia da Butler? Normatividade, né? Dentro disso. Nós temos um problema que se instaura aí, que, na minha opinião, diz respeito a gente aceitar as mesmas categorias externas para nos auto-identificarmos, para nos identificarmos o outro que queremos, de fato, ajudar a entrar na universidade. Podemos fazer de outra forma? Acho que dá. Né? Então, espero que a lei de cotas seja revista, pelo menos a banca de verificação, que inventemos, que elaboremos outros mecanismos de verificação de quem está na sociedade em situação de subalternizados, né? E hoje em dia sabemos que bom, né? Ou que bom e que ruim, não são só os negros que estão nessa situação de necessidade de entrar nas universidades. Precisamos ampliar isso. Obviamente, precisamos equilibrar o cromático, como diria o Kabengele Munanga, o cromático das universidades. Né? Quero ver mais gente preta, sim, claro, mas que estude, que não fique pensando só não tenho permanência, não tenho ônibus, não tenho isso, não tenho. Então, você tem professores ali nas universidades, você tem sala de aula, isso você precisa perceber também, para que você possa, é óbvio, fazer esforço. Né? Vamos pensar nos nossos antigos, quem nunca estudou, quem tem mais de 60 anos vai saber disso, quem nunca estudou a luz de lamparina, né? Quem nunca usou chinelo de dedo para ir para a escola, andar quilômetros para ir para a escola, porque sabe que se na escola pode existir uma boa saída, e o conhecimento é importante, e é a única coisa que ninguém vai te tirar. Bom, professor, a gente poderia ficar aqui um tempão discutindo, enfim, respondendo as questões. Tem várias questões, eu acho que não vai dar tempo da gente ler, de repente a gente poderia selecionar as questões e encaminhar para o professor. Tem a questão do Yuri, né, Yuri, que ele perguntou sobre a pesquisa quanti-qualitativa, ele queria que comentasse um pouco mais, mas eu acho que não vai dar tempo. Não, um comentário simples, direto, assim, Yuri, não existe esse quanti-qualitativo, sabe, com o hífen, que é junto. Não existe a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Dentro da pesquisa qualitativa, você pode ter questões quantitativas, né? E aí as pessoas dizem assim, é quanti-qualitativo porque eu vou trabalhar com números, porque eu vou perguntar quantos alunos tem na escola. Isso não faz sua pesquisa quantitativa. Né? A análise desses números, o debruçar-se sobre esses números, o entrecruzamento sobre esses números, aí sim que faz a sua pesquisa quantitativa. E ela não precisa deixar de ser qualitativa. Né? E essa questão. E também na educação, nas ciências humanas, a gente tem medo de falar assim, ó, minha pesquisa é quantitativa. É mal visto. Tem que ser qualitativa. Pode pegar 10 dissertações, todas são pesquisa qualitativa. E de qualidade não tem nada, na verdade. Poucas tem. As minhas mesmo, eu olho para a minha dissertação e olho, meu Deus, como é que eu enchi 120 páginas com essas coisas? Mas a tese já não, a tese já é uma coisa que eu senti bem, porque eu me senti pronto para escrever algo que fizesse diferença para mim. Para o mundo, não sei, mas para mim fez. Né? Então, Yuri, é só você entender bem que não é ruim fazer uma pesquisa quantitativa na educação, e não é ruim fazer uma pesquisa qualitativa, aliás, a pesquisa quantitativa não anula a qualitativa. Tá bem? Bom, pelo adiantar da hora, né, eu acho que o professor Christian aqui nos fez inúmeras provocações, né? Muitas reflexões, mas eu gostaria de ressaltar, para finalizar, acho que agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né, nessa Semana da Educação, né, aqueles que enviaram as suas questões, infelizmente não vai dar tempo de responder todas, mas eu gostaria de destacar
é o seguinte, da importância aí dessa luta histórica que nós temos do movimento negro, na busca do reconhecimento da história e cultura dessa população negra, que é invisibilizada, né, que é negada a sua história, o acesso ao conhecimento a essa história. Acho que destacar a importância da Lei 10.639, 11.645, com todos os limites, mas é ela, e eu me lembrei de uma fala ontem, no lançamento de livro da professora Fátima Beraldo, essa lei que possibilitou, né, que a criança negra, a criança adolescente, né, ocupasse o espaço da sala de professores nas escolas. Né? É essa lei que fez com que os professores, de fato, olhassem para essas crianças e esses adolescentes. Acho que isso é importante, e a gente vem avançando com todos os limites, fragilidades que nós temos, mas a lei é um avanço, né? Porque ela vem nos auxiliando a problematizar essa história e essa cultura, né? Acho que a questão das políticas de cotas, sabemos, né, que a questão do acesso exige também permanência, mas não podemos negar que a política de cotas nos possibilitou aí uma universidade mais com acesso da população negra, mais negra, né? Nós temos aí alunos e alunas, enfim, pesquisadores e pesquisadoras aí, né? Onde essa política possibilitou que a população negra também pudesse usufruir deste conhecimento, né? Enfim. Então, professor, gostaria de agradecer a tua presença, agradecer esse momento, essa rica oportunidade da gente discutir. Eu preparei aqui um poema para ler, para encerrar. Eu vou ler, né? Questão de 1 minutinho, se me permite, que eu acho que é para fechar esse momento tão rico e que, na verdade, não fecha, né? Está abrindo aí as possibilidades de outras discussões, e o professor já apontou isso no final da fala, né? De projetos de pesquisa, de parcerias, né? Fica o convite para a gente dialogar presencialmente aqui na universidade, né? Em outro momento. Legal. Eu vou aceitar lá o convite da professora Marta para a gente ampliar essa parceria, né? Mais trabalho. Para aceitar o convite de Marta é mais trabalho, só isso. Mas bom trabalho. Um poema para encerrar, gente. Eu destaquei aqui um poema, Corpo África, de Juliana Costa, que ela diz o seguinte: meu corpo é África, é uma África, e o mundo um navio negreiro. Enquanto cantos que não entendo oscilam dentro de mim, eu vejo as atrocidades que ainda não tiveram fim. Vivemos tempos de Lei Áurea, assim nos dizem, enquanto socialmente nos constrange, pelo cabelo crespo que adoramos, pela coroa simbólica que levantamos. E se ofende quando nos amamos. Meu corpo é uma África, que ainda grita que todos os crimes contra a sua terra e contra a sua gente. O racismo da nossa era vem junto com uma boca sorridente, que dissimula. E tudo que é negro anula, como contribuição social. Meu corpo é uma África, meu Uri vive comigo a resistir, já que não podemos mais permitir o silêncio a nos chicotear, nem os discursos com os termos a inferiorizar o que somos. Juliana Costa, Cadernos Negros, número 39, página 194. Encerramos assim a nossa fala. Professor Christian, novamente nossos agradecimentos. Tá bom, muito obrigado, né? Foi uma manhã produtiva. Espero que a minha leitura não tenha sido um pouco rápida demais, mas é bom ter essas provocações, né? Só um adendo, eu sou, sim, grato e a favor da lei 10.600, né? E da 11.000, porque ela necessariamente abriu as portas, escancarou, né? Ó, aqui tinha um problema. Se posso operar com algum problema, é por conta dessa lei que mostrou que esse problema, que trouxe à tona, que fez emergir, né? Então, nesse sentido, é importante, sim, nos referenciarmos à lei, mas as suas ações posteriores são fundamentais, né? Agradeço muito mais uma vez, foi uma manhã interessante, né, Marileide, professora Marileide, né? Com o nome, em nome da professora Marta também, que fez o convite lá no ano passado, e aceitei, e estou contente, né? Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, né? Afeto com que vocês me receberam,
espero ter contribuído, pelo menos para deslocar algumas certezas que vocês tinham, por exemplo, né? Estou aberto, eu posso passar meu e-mail, né? A Marta pode deixar meu e-mail aqui, e, à medida de possível, agradeço imensamente, isso não podia deixar de agradecer, a minha equipe, né, EduFoco, a todas as alunas, todos os participantes do EduFoco, que de forma orgânica pensam a pesquisa, de forma orgânica se apropriam da pesquisa, né? Claro, como professor, às vezes elas me chamam de chato, e realmente sou, mas não por isso elas deixam de fazer aquilo que é necessário para sustentar um grupo de pesquisa, né? Muito obrigado a todas elas, e pela amabilidade com que me recebem e ajudam o grupo. Obrigado, Marleide, e tenha um bom dia para todos, né? Possamos nos encontrar presencialmente, óbvio. Com certeza. Obrigado. Abraço.